Olá galera, hoje teremos o último episódio de Draco Cursed. Bem-vindo a Mobius. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando o Ômega se levanta, e surgiam o Indoraptor, a Scorpius Rex e o D-Rex, o Sonic e os outros ficam surpresos e horrorizados enquanto eu ficava surpreso. E antes que eles possam atacar, eu rapidamente acerto o Ômega com um chute e eu falo: vocês lidam contra aquele 3 dinos, eu cuido do Ômega. Mas Draco, na última luta contra ele você quase foi morto. Amy falava enquanto o Ômega e os outros avançavam com fúria e eu falo: tô pouco me importando se eu morrer, agora vão. Eu falava enquanto me transformava na minha forma de Indominus Rex e eu avançava contra o Ômega 09 junto com o Shadow e o Sonic. Enquanto isso, Knuckles, Espio e Arujo lidavam contra o D-Rex. Knuckles avançava com tudo enquanto o D-Rex dá um soco em cheio no mesmo, mas o Knuckles segura com dificuldade enquanto Arujo dá um chute que faz o D-Rex se afastar enquanto o Espio atirava suas kunais que não faziam efeito na pele do D-Rex. E quando ele dá um forte pisão que faz tremer um pouco o chão enquanto o D-Rex acerta um soco em cheio no Knuckles e dava um golpe de cauda em cheio na Arujo enquanto avançava contra e Espio que rapidamente desaparece usando uma bomba de fumaça fazendo o D-Rex ficar confuso enquanto o Espio pulava nas costas dele e crava uma kunai nas costas do D-Rex, o fazendo rugir de dor e de raiva enquanto tentava fazer o Espio sair das costas dele. Enquanto isso, Knuckles se levanta um pouco ferido e gritava: Arujo, tá tudo bem? Ele falava enquanto a ajudava a levantar. Ora, por que tá preocupado comigo? Você gosta de mim por acaso, Knuckles? Arujo falava com um tom sedutor e o Knuckles grita: Arujo, isso não é hora pra... Foi mal por estragar seu momento amoroso, mas será que vocês podem me ajudar aqui? Espio gritava enquanto começava a ficar enjoado enquanto o D-Rex rugia com mais fúria, fazendo Knuckles e Arujo ficarem com uma cara de pôquer enquanto avançavam contra o D-Rex, ambos o acertando em cheio, fazendo o Espio sair de cima dele e pousar enquanto o D-Rex batia em uma parede enquanto eles comemoravam pela vitória por alguns minutos até o Knuckles perceber o D-Rex se levantando enquanto tentava dar um golpe na Arujo fazendo gritar enquanto acertava com um soco em cheio. Nem pense nisso, grandalhão. Ele gritava com raiva enquanto o D-Rex desmaiava, fazendo Arujo e Espio ficarem surpresos enquanto o Knuckles limpava suas luvas enquanto falava: Arujo, você tá bem? Antes que ele terminasse de falar, Arujo dá um beijo na boca do Knuckles, fazendo-o ficar curado enquanto Arujo falava em um tom sedutor. Isso é por você ter me salvado. Ele falava enquanto o Espio ficava surpreso mas rapidamente muda para sua expressão séria enquanto falava: bom, é melhor irmos ajudar. Provavelmente alguns civis devem estar presos em algumas das casas destruídas. Ele falava enquanto Arujo e o Knuckles afirmam com cabeça enquanto os três se separam para ajudar os civis. Enquanto isso, em um parque de Mobius, o Indoraptor é jogado para longe enquanto a Amy avançava com tudo com seu martelo. Mas o Indoraptor desvia enquanto acerta um golpe de garra na Amy e depois um golpe de cauda, a fazendo bater em uma árvore. E quando ela recupera os sentidos, ela percebe o Indoraptor avançando contra uma família, a fazendo ficar brava. E antes que o Indoraptor pudesse atacar a família, a Amy o acerta em cheio e gritava: você tem muita coragem de atacar inocentes e pra piorar, na minha frente. Agora ficou pessoal seu dino feio. Ela falava enquanto lançava uma pedra que o Indoraptor desvia com agilidade enquanto ele avançava contra a Amy que rapidamente fica em postura defensiva porém para surpresa dela, o Indoraptor a cega com um pouco de terra e isso fez com que ela ficasse distraída por alguns segundos que foram usados com o Indoraptor tentando morder o pescoço da Amy, mas ela rapidamente usa o cabo do martelo para segurar a mordida enquanto fazia um duelo de força bruta. Porém por conta da Amy não ter conseguido recuperar a visão a tempo, isso fez com que o Indoraptor soltasse um martelo nas mãos da Amy, e antes que ele quebrasse o pescoço da Amy, de repente uma bola de energia acerta o Indoraptor em cheio, o fazendo-se afastar enquanto Amy ficava surpresa enquanto olhava pro responsável. Ela rapidamente fica muito feliz e gritava: Tails, você tá bem? E não vim sozinho.
Quando o Tails termina de falar, o Indoraptor ruge com fúria enquanto ele é lançado pelo Silver em uma pedra, fazendo a Amy ficar mais feliz enquanto o Silver e o Tails pousavam ao lado da Amy. Que bom que vocês se recuperaram bem na hora. Onde tá o Sonic e os outros? Silver falava enquanto o Indoraptor levantava e rugia com fúria. Depois as perguntas, gente, agora vamos acabar com esse bicho. Amy falava enquanto pegava seu martelo com o estalar de dedos enquanto ficava em uma postura enquanto o Tails carregava seu canhão de plasma e o Silver levita com seus poderes psíquicos, assim iniciando o segundo round. Tanto o Indoraptor quanto os três avançavam com tudo e antes que o Indoraptor reagisse, o Tails disparava uma bola de energia, o fazendo cair enquanto a Amy o acertava com seu martelo e o Silver lança uma rocha no Indoraptor, o fazendo cair sobre o chão enquanto continuavam com a luta, com o Indoraptor em desvantagem depois de um tempo. Amy o acerta em cheio enquanto o Tails usava uma armadilha elétrica para prender o Indoraptor, fazendo eles comemorarem pela vitória enquanto o Tails recebia uma chamada do Sonic. Sonic. Tá tudo bem? Tails. Que bom que você tá bem. Por mais que eu queira conversar mais, precisamos de toda a ajuda possível agora, e rápido. Ele gritava enquanto no fundo, o Shadow estava caído enquanto eu acertava o Ômega 09 com uma cabeçada enquanto o Sonic desligava a chamada, fazendo os três ficarem chocados. Mais rapidamente mudam suas expressões para um olhar sério enquanto eles correm em direção ao centro da cidade de Mobius. Enquanto isso, a Blaze estava lutando contra a Scorpius Rex, disparando várias bolas de fogo enquanto dava alguns socos e chute por um breve momento até a Scorpius Rex acertar um golpe de cauda na Blaze, fazendo um espinho da Scorpius Rex ser cravado pelo estômago da Blaze enquanto a própria cuspia sangue e a Scorpius Rex acertava uma cabeçada na Blaze, fazendo bater em uma parede e antes que a Blaze reagisse, a Scorpius tenta atacar a Blaze. Porém uma bola de fogo atinge a Scorpius enquanto a Sunset, que tinha se recuperado, aparecia enquanto disparava mais bolas de fogo, fazendo a Scorpius se afastar e a Sunset falava enquanto ajudava a Blaze a levantar. Blaze. Você tá bem? Estou bem sim, só um pouco atordoada. Blaze falava enquanto ela usava seus poderes para fazer a ferida cicatrizar ao mesmo tempo que queimava o veneno, fazendo a Sunset ficar surpresa enquanto falava. Como conseguiu fazer isso? Eu aprendi algumas coisas com o tempo, mas agora vamos lidar com essa coisa aí rápido. Blaze falava enquanto a Scorpius Rex levantava com fúria enquanto disparava seus espinhos. Mas as duas rapidamente desviam enquanto começaram a luta a longa distância por um tempo até a Sunset errar uma bola de fogo que faz um arbustos, fazendo a Scorpius Rex ficar parada na hora enquanto observava o fogo por alguns segundos que foram usados com a Blaze acertado um soco e um lança-chamas, fazendo a Sunset perceber isso enquanto gritava. Blaze. Esse dinossauro é atraído pelo fogo. Tem certeza disso, Sunset? Blaze falava enquanto a Scorpius Rex rugia com fúria, recuperando a consciência. Sim, e tem um plano. Sunset falava enquanto as duas usam seus poderes para criar um círculo de fogo em volta da Scorpius Rex, a fazendo ficar cega de tanto calor ao redor dela e então, a Blaze e a Sunset começam a acertar vários golpes rápidos na Scorpius por um tempo, até finalizarem o combo com dois socos, um da Blaze e outro da Sunset, fazendo as Scorpius desmaiar com queimaduras de 3º grau, fazendo as duas comemorarem vitória enquanto a Blaze falava. Tenho que admitir, sua estratégia foi muito eficaz. Não precisa agradecer Blaze. Antes que a Sunset terminasse a frase, elas recebem a ligação do Sonic e ele falava pedindo ajuda e quando ele desligava, as duas ficarem chocadas. Mas mudam suas expressões para uma séria enquanto corriam em direção ao centro da cidade. Alguns minutos antes, no centro de Mobius, eu estava fazendo duelo de força bruta contra o Ômega 09 por um tempo até o derrubar e acerto uma mordida no pescoço dele e o jogo em um prédio, o fazendo cair e antes que ele reagisse, o Shadow se teleporta e acerta um chute no Ômega ao mesmo tempo que o Sonic o acerta com um Spin Dash. E eles ficam assim por um tempo, até o Ômega rugir com fúria e acerta os dois com um golpe, fazendo eles baterem em um muro. E antes que o Ômega
Ômega agisse, eu rapidamente o intercepto derrubando com uma mordida no pescoço, iniciando o segundo round. A partir daqui, vai ter as mesmas cenas do antepenúltimo episódio com diferencial que vai ter a luta dos Snork vs T-Rex de Jurassic Park 3, os dos vídeos estarão na descrição. Porém, antes de continuarmos com nossa luta, a Amy aparece com um golpe de martelo, enquanto o Tails disparava bolas de energia ao mesmo tempo que o Silver usava seus poderes para gerar uma onda de choque, fazendo o Ômega se afastar, enquanto a Blaze e a Sunsete aparece ao lado do Ômega, o acertando no rosto com duas bolas de fogo. O Sonic ficamos felizes e o Sonic fala: "Pessoal, chegaram bem na hora. Vamos acabar com esse dino de uma vez por todas." Blaze gritava enquanto todos rapidamente ficam em postura de combate. O Ômega, percebendo que estava em desvantagem numérica, ao invés de recuar, ele dá uma risada enquanto meus instintos começaram a apitar dizendo: corra ou algo de ruim vai acontecer. Eu não entendo nada até nós percebemos que o clima estava esquentando muito e eu vejo algo saindo na boca do Ômega e eu rapidamente grito: "Saiam todos antes que..." Quando eu percebo aquele ataque, eu rapidamente volto para minha forma humana e eu rapidamente uso o corte que corta o mundo, fazendo nossos ataques colidirem e causarem uma grande explosão. Alguns minutos depois, todos estavam desmaiados menos eu, o Shadow e o Ômega, que rapidamente se levanta e ruge com fúria. E eu pensava: droga! Eu não esperava que ele pudesse usar o fogo escaldante, vou ter que recorrer a isso. Shadow! Eu gritava enquanto o Shadow rapidamente olhava para mim e ele fala: sim? Eu tenho um plano, mas para isso preciso que acerte isso no Ômega. Eu falava enquanto eu jogava a lança invertida do céu, fazendo o Shadow afirmar com a cabeça enquanto eu avançava e me transformava rapidamente na Indominus Rex contra o Ômega e replico o mesmo movimento do espinossauro do Jurassic. E antes que eu quebrasse o pescoço, eu gritava: Shadow! Agora! O Shadow rapidamente aparece e crava a lança invertida do céu no Ômega. Rugir de dor e eu faço isso.
Após eu quebrar o pescoço dele, por conta da lança invertida estar cravada no ômega, ele cai no chão enquanto eu rugi vitorioso e voltava pra forma. E antes que pensasse em como ele conseguiu usar o fogo escaldante, o Shadow gritava: Draco! Temos que ajudá-los. Eu percebo que o Shadow estava carregando Arujo e o Sonic e eu rapidamente corro enquanto invocada Unui para ajudar a levá-los para a base da resistência e fim. Bom galera, e é só isso. Quem gostou e quer ver mais do meu conteúdo, deixam o like e se inscrevam no canal. Vídeos todos os domingos a qualquer hora. Um abraço e tchau.